continuando já o nosso conteúdo. Lá no último vídeo eu acabei de falar sobre os sons normais, né, os sons que não são patológicos. E agora a gente vai começar a ver os problemas de enfermagem que podem ser encontrados na nossa avaliação no nosso exame físico. Então, como eu falei, quando a gente tem algum fator patológico, algum som que não é considerado normal, que ele tem um quê de patologia, de doença lá, que está um tom mais diferente, mais grave, aí eu vou me referir que aqueles sons são adventícios. Então, quando eu falo de ruídos adventícios, sons adventícios, são encontrados nos processos patológicos que comprometem a árvore brônquica e os alvéolos, levando à obstrução do fluxo de ar. Então, aqui, a maneira, tentei fazer, né, de uma maneira mais visível para vocês acompanharem. Então, normalmente o nosso pulmão ele tem que ter toda essa ramificação limpa para que a gente consiga ter uma troca gasosa adequada. No momento que a gente está lidando com alguma doença, alguma patologia, da mais simples a mais grave, a gente pode ter acúmulo de secreção que vai comprometer a troca gasosa e com isso vai acabar acarretando nesse desgaste, nesse cansaço, no momento que a gente for fazer essa respiração. Então, tudo isso vai variar conforme a patologia que a gente está lidando. Então, aqui, continuando sobre os sons adventícios, eles podem ser classificados em estertores secos, que a gente vai ver aqui são os roncos e sibilos, e estertores úmidos, que são os crepitantes e bolhosos. Então, a gente vai ter 4 tipos de sons que vão ser vistos aqui, que aí a gente vai compreender melhor a presença de cada um. O primeiro deles, a gente vai ter que são chamados de roncos, então o nome dele vem mesmo a questão do ronco, lembrar aquele som, né, que é feito quando a pessoa tem uma dificuldade respiratória, que é um som mais grave, que ele vai ocorrer, a gente vai encontrar ele quando há obstrução parcial dos brônquios, causado por secreção espessa nos grandes brônquios. Então aqui a gente tem toda a nossa ramificação da questão pulmonar, a gente tem os brônquios desde as partes das ramificações maiores até as menores aqui. Então essa parte dessa ramificação, essa maior, e até essas partes um pouquinho mais grandes, a gente ainda tem os brônquios que podem estar com presença de alguma secreção que está inviabilizando essa respiração. Então, essas secreções que podem estar acumuladas aqui, nessas áreas aqui dos brônquios, a gente vai ter uma possível presença de ronco no momento que eu for fazer a avaliação dos ruídos, da questão da avaliação respiratória dele, sons respiratórios. Então, qual é o som que eu vou encontrar quando eu tenho uma situação de ronco em um paciente? Ele vai ser da seguinte forma aqui, ele é bem característico e fácil para ser identificado. Então, vai ser dessa forma. Deu para perceber que é um som mais fechado, um som que ele é um pouco mais um som mais diminuído comparado ao que a gente viu, né, dos sons que são naturais, não são relativos à doença. Então ele é um som mais fechado, ele é um som um pouco mais grosso, que é devido a essa secreção, porque quando a gente tem essa secreção, a gente tem o lumen dessa estrutura aqui, que é a parte interna desses brônquios, e isso faz com que esse lumen aqui fique com a presença de secreção, fazendo com que no momento em que esse ar entra e sai, esse espaço limitado que ele vai ter, devido à secreção estar ocupar toda essa área aqui, vai gerar esse som que é esse ronco. Que aqui, mais uma vez, para vocês ouvirem aqui, que ele vai ser dessa forma, que quando vocês forem ver, é o som fechado. Bem fechado, assim. No final deu para ouvir um pouquinho de um som mais fechado. De início aqui, não deu para ouvir tanto, mas no finalzinho dá para perceber o som mais grave, quando a gente vai perceber do ronco. Então, roncos, problemas de secreção espessas, vão dificultar a entrada e a saída de ar, que vão gerar esses sons quando a gente for fazer a avaliação deles, ok? Seguindo aqui, a gente tem os sibilos, que eles são espessos aqui. Eles são secreções espessas nos brônquios secundários e bronquíolos. Então, a gente vai ter essa questão aqui dessa secreção nesses locais, podendo ser acompanhados de espasmos musculares, sendo normalmente mais intensas na inspiração.
Então a gente pode ter uma leve contração nessa musculatura aí da respiração, que é relativo à presença dessa secreção que a gente vai ter devido à patologia que o paciente tiver instalado. Então, quais são as situações que eu vou encontrar os sibilos quando eu for fazer? Pacientes que podem ter bronquite, crise asmática e broncoespasmo, quando essa contenção involuntária que acontece nessa região pulmonar. Então, eu vou ter esse som que ele vai ser um pouco mais diferenciado, como vocês podem perceber agora que eu vou colocar, ele já vai ter uma boa diferença comparado ao ronco. Tá, essa partezinha. Percebe que é um som diferente, né? Parece que é assim, tipo, como se a pessoa estivesse fazendo esse som. Mas não, isso aí é tudo devido a essa ventilação, que é essa secreção que está causando isso. Então tem gente que fala que é tipo um miadinho de gato, mas eu posso dizer que quando vocês forem verificar, ele é um som agudo. Primeiro ele tem um som mais grave, quando eu falo do ronco, e sibilo ele é mais agudo. Então é bem fácil identificar devido à singularidade dele. Essa parte aqui é bem específica, tá entendendo? Então ele tem esse som bem singular, que é ser mais agudo, ser tipo como se a pessoa estivesse puxando a respiração, sabe? Quando a gente está numa falta de ar muito intensa, a gente faz tem aquela necessidade de puxar o ar para poder respirar diretamente, e aí tem esse som, e é bem parecido com o que é o sibilo. Então a gente vai ter um som mais agudo, que a gente vai ter comprometimento, secreções nessas áreas do pulmão, que vão ser causados por bronquite, asma e broncoespasmo, que a gente vai conseguir encontrar esses casos aqui. Então, bem fácil para entender. Aqui o terceiro, a gente tem os stertores crepitantes, que são ruídos finos, homogêneo, descarregou a caixinha aqui, que é da mesma altura, timbre e intensidade, sendo auscultado na fase inspiratória. Então, qual é a situação que acontece aí? Deixa eu ver se eu acho carregador. Achei. Então, o que vai acontecer aqui? Quando eu estou falando de stertores crepitantes, eu vou conseguir olhar principalmente, eu vou ouvir ele, principalmente quando a pessoa estiver inspirando. Então, no momento que há entrada de ar para os pulmões, eu vou conseguir auscultar esses sons crepitantes. Eles são bem finos, então a gente tem dois sons aí que são mais finos. O primeiro foi o que a gente viu, os sibilos, e agora esse que a gente vai ver agora. Então, aqui a gente vai ter um som que, uma das comparações que a gente vai ter é como se ele tivesse fazendo esse barulho assim do cabelo quando a gente começa a esfregar um no outro. Então, se você puder fazer isso agora, que a caixinha ela acabou descarregando, então se você puder fazer pegar um pouquinho de cabelo assim próximo do ouvido e fazer esse movimento aqui de amassá-lo, de mexer ele, você vai perceber que tem um tonzinho assim, como se tivesse meio quebradíssimo, um sonzinho mais diferenciado. Então ele é bem parecido com isso, os sons que são crepitantes. Ele tem esse som tipo de crepitação, como se estivesse quebrando, mas é bem comparado quando a gente faz assim com o cabelo, faz esse movimento. Não são modificados pela tosse, então a pessoa mesmo num ato intenso de tosse, no desconforto, numa falta de ar, ela, apesar de passar por essa necessidade, né, de fazer essa limpeza das vias aéreas, o som ele vai continuar o mesmo, então a gente vai conseguir identificar ainda assim esses estertores crepitantes. São presentes na pneumonia e fase inicial do edema agudo do pulmão e indicam sempre comprometimento alveolar. Então aqui os nossos alvéolos, eles são as partes finais aqui de toda essa nossa árvore brônquica. Então eles vão ter esse formatozinho bem aqui, assim, se você for procurar na internet, ele lembra como se fosse um cachinho de uvas. E é justamente aqui que vai haver essa troca gasosa, para poder levar haver essa questão de levar esse oxigênio para os tecidos, para que assim a gente tenha essa oxigenação de maneira adequada. Então, quando a gente tiver alterações, infecções nessa área, comprometimento, que vai gerar desconforto respiratório, a gente pode estar encontrando os sons crepitantes, que são dessas seguintes formas, como eu já falei. Então, agora não dá para ouvir, mas ele tem essa singularidade de parecer como se a gente estivesse pegando o cabelo e esfregando um no outro. Ele tem um som bem parecido assim, vocês vão conseguir ver, e peço que vocês olhem no slide aqui.
Para finalizar, para a gente conseguir fechar esse conteúdo, a gente tem os estertores bolhosos ou subcrepitantes, que eles são ruídos mais grossos ou de tonalidade mais grave. Então a gente vai ter mais um som que ele tem um tom mais grave. E podem ser comparados ao arrebatamento de pequenas bolhas. O que é isso? É que nem quando a gente pega, por exemplo, um copo com água, quando a gente principalmente brincava na infância de fazer bolinha de sabão, principalmente quem era raiz, pegava aquele caulezinho da folha do mamoeiro e quebrava ele para fazer de canudo para poder fazer as bolinhas de sabão. Então, se você pegava qualquer canudo e soprar a água, começa a fazer todo aquele barulho de bolhas, fazendo que nem quando a água está fervendo, é a mesma característica desse som. Então, se você estiver fazendo alguma coisa, estiver próximo sim, perceber alguma água fervendo, pare para entender esse som, só para ouvir, que assim vocês vão conseguir fazer essa comparação. Então, para a gente ter uma melhor noção, a gente faz esses comparativos. Então, no caso dos estertores bolhosos, lembram quando a gente começa a soprar a água que gera aquelas bolhas. Ou então, lembra quando há uma água fervendo e começa a ter aquela borbulhação intensa. Então, o mesmo som vai ser desses estertores que a gente vai conseguir identificar. São diferentes quanto à intensidade em timbre, normalmente auscultados no final da inspiração e início da expiração. Então, alguns eles vão diferenciar, uns são na inspiração, outros na expiração, mas os estertores bolhosos pega meio que o meio do caminho, final de inspiração e início da expiração. Então, a gente vai conseguir ouvir bem nesse período da inspiração. Originam-se pelo encontro entre a corrente aérea e as secreções líquidas existentes na luz bronquiolar, podendo ser modificados pela tosse. Então, como assim, eu acabei de falar dos crepitantes, eles permanecem com aquele som, apesar da pessoa poder ter um caso de tosse intensa. Porém, os bolhosos, eles vão ter essa modificação. A gente pode não ouvir tanto eles depois da pessoa acabar tossindo logo após ou antes da avaliação. Então, eles podem ser modificáveis e até um pouco difícil de identificar. Então, a gente identifica agora, a pessoa tossiu, a gente pode não conseguir identificar novamente. São presentes nas bronquites, nas pneumonias, nas broncopneumonias, na congestão passiva, insuficiência cardíaca congestiva e no edema agudo de pulmão. Então, quando há complicações, principalmente com a questão de presença de muita secreção, ou no edema, que é a presença de líquido no pulmão, a gente vai ter esse barulho. É justamente a questão da movimentação do ar contra esse líquido, né? Se for uma secreção mais líquida, a gente vai conseguir ter a identificação desse som. Então, para vocês compreenderem, peço que vocês vejam o slide, né, que lá tem os vídeos, só nos dois últimos agora, que não foi o que a gente conseguiu ver agora. Os crepitantes, estertores crepitantes, que lembram o barulho de o som do cabelo quando a gente começa a mexê-lo próximo, assim, é bem parecido o som. E os estertores bolhosos, lembra quando a gente está vendo uma água ferver, aquele barulho da água fervendo. Muito parecido, muito comum, e é uma das maneiras mais práticas para você conseguir avaliar, fazer essa avaliação e fazer essa identificação. A gente vai auscultar e a gente tem que identificar aquilo que a gente está auscultando nesse paciente. Então, todos esses são simples. É bom sempre treinar o ouvido, que é uma das coisas que sempre nos orientam, né? Então, treinar o ouvido para que você consiga identificar. Pode ser que alguns sejam fáceis, bem simples de serem identificados. Outros já tenham, às vezes, ele pode estar um pouco mais diminuído o som, e assim vai ser um pouco mais difícil conseguir auscultar. Para isso, entender a técnica, né, que a gente tem toda aquela sequência de pontos que a gente vai auscultar, entender, né, quais pontos podem ser presentes e quais ruídos adventícios, para que então a gente consiga fazer a identificação correta para auxiliar na avaliação desse paciente. Então, ouçam esses sons, compreendam, tentem identificar de uma maneira bem fácil cada um, para que na nossa prática vocês consigam já fazer a identificação correta, ok? Então, a gente fecha aqui nosso conteúdo de avaliação respiratória e no próximo a gente vai falar sobre a questão da pressão arterial, a importância de conhecer, os valores importantes e a técnica para poder realizar a avaliação, ok? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.